A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Só nesse verso nós vemos aqui três verdades. Primeiro, oração é dever, devemos orar. Segundo, devemos perseverar em oração, nunca desfalecer. Terceiro, a importância que tem em orar. Então, quero marcar aqui 10 aspectos da oração. Primeiro aspecto, o dever de orar. Orar, se você é cristão, filho de Deus, você deve orar. E às vezes é o que menos nós fazemos na casa de oração. Nós cantamos, nós pregamos, nós tiramos oferta, mas oramos bem pouco. Deveríamos orar mais. O dever de orar. Segunda coisa que eu quero ver, são 10 aspectos, o hábito de orar. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, sabe que orar é hábito, né? Daniel orava 3 vezes por dia. Olha só Atos 3, verso de número 1. Pedro e João subiam ao templo a hora nona, a hora da oração. Pedro e João subiam ao templo, a hora da oração a nona. Então eles subiam para ir orar. E nós vamos ver que eles tinham esse costume de ir ao templo para orar ao Senhor. O hábito de orar. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. A insistência de orarmos. Orarmos sem cessar. O dever de orar, o hábito de orar, a insistência de orar. 1 João, capítulo 5, verso de número 14, João fala qual é a confiança que temos de orar. Diz, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Orar é pedir as coisas segundo a vontade de Deus. Muita gente pede segundo a sua própria vontade. Tiago explica que pedis e não recebeis, porque pedis para gastar nos vossos deleites. Mas se nós orarmos pedindo segundo a vontade de Deus, ele nos ouve e ele nos concede. 1 João 5, 14 e 15. Muitas vezes também nós não sabemos orar como convém. Por isso Paulo menciona em Romanos 8, 26 a ajuda de orar. Nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo. Diz aqui, Romanos 8, 26, e da mesma maneira o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oração é oração no Espírito, ele nos ajuda, né? E devemos orar sem cessar, todo o tempo. Olha o que diz Efésios, e perseverar na oração. Efésios 6, 18. O apóstolo Paulo também revela aqui, Efésios capítulo 6, versículo de número 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. A oração tem que ser no Espírito, o Espírito nos ajuda, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Essa é a perseverança de orar. A maneira de orar. Jesus disse, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Essa é a maneira de orar. Mateus 6,
verso 9 a 13. O resultado de orar. Tiago diz, está alguém triste? Ore. Não é? Está alguém contente? Cante louvor. Está alguém enfermo? Ore. A oração da fé salvará o doente. O resultado de orar. Tiago 5,16 diz que o poder, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Esse é o poder de orar. E qual é a recompensa de orar? A recompensa está em Mateus, capítulo 7, verso de número 7 e 8. Olha que grande recompensa para todos que oram. Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Verso 8, porque aquele que pede, recebe, essa é a recompensa. O que busca, encontra, e o que bate, se abre. Peça, busque e bata. 10 aspectos da oração. O dever de orar, o hábito de orar, a insistência de orar, a confiança de orar, a ajuda de orar, a perseverança de orar, a maneira de orar, o resultado de orar, o poder de orar, a recompensa de orar. Que eu e você possamos orar mais, pois esse é o nosso dever. Deus te abençoe. Amém e amém.